Boa noite a todos. É uma alegria mais uma vez nos encontrarmos nas nossas lives semanais aí, em que cada semana nós estamos trazendo temas importantes, temas que são relevantes para a administração pública, para os nossos administradores municipais, para os nossos contadores. E hoje não poderia ser diferente. Nosso tema é a atenção à prestação de contas para encerramento de mandato. Estamos chegando aí já no apagar das luzes deste mandato da administração municipal, né? E sempre quando nós chegamos aí para o final do mandato, a legislação exige algumas coisas, alguns detalhes que o administrador tem que ter cuidado, tem que estar atento para que não corra o risco de ficar aí com problema depois que ele sair da prefeitura, né? Eu costumo dizer que o difícil não é entrar na prefeitura, né? O difícil é você sair da prefeitura, porque às vezes a gente conversa por aí com alguns ex-prefeitos, com alguns ex-gestores, e a gente vê que ele saiu da prefeitura, mas a prefeitura não saiu dele, né? E aí a gente percebe aí que fica por uma quantidade enorme de tempo tendo que responder a alguns processos, tendo que ficar respondendo diligência do Tribunal de Contas, tendo que ficar de alguns detalhes que ficaram para trás, que não foram observados em tempo hábil. E aí, quando nós chegamos nesse ponto, a gente vê que ele vai sofrer um pouco depois disso, né? Depois que terminar o mandato. Então, para que isso não aconteça, para que ele não tenha, esse administrador não tenha problemas depois que sair da prefeitura, nós convidamos o professor Marcos Roberto, nosso amigo, nosso parceiro aqui, né? O professor Marcos Roberto, ele é perito contador da Polícia Federal, é também professor de pós-graduação na área de gestão pública, ministra palestra para o Brasil todo aí, falando aí sobre gestão pública, sobre o cuidado que o gestor deve ter aí com o erário público, e é também autor de livros aí na área de gestão pública. Boa noite, professor Marcos. Opa, boa noite, tudo bem, Zanan? Tudo bom? É uma Parece que tá alegria. mais grisalho, ficou mais bonito, o que que foi? Pois é, É a rapaz, o praia? cabelo São tem as viagens? crescendo cada dia mais, né? Aí, pô, ficou bonitão, parece que tá mais jovem. Tô achando Vontade que você sua. trabalhar em casa está fazendo bem para você Pois é. esperar tudo chegar, Pois é, a né? turma está começando a chegar aí, temos já alguns colegas que já estão aí entrando, já estão participando, né? A Luciana já está presente aí, temos a Emília, a Querida, Ieda, e aí estão era chegando, boa já aí. aí as boas-vindas, boa noite aí a todos que estão chegando, estão participando da nossa live aí. É um prazer, realmente uma alegria receber cada um de vocês. Não é isso? Pois é, eu estava vendo aí você fazendo aí as introduções, falando que o difícil é você deixar a prefeitura, né? É É verdade. complicado, né? Porque quando o prefeito sai, ele já não tem mais a máquina em suas mãos, ele já não tem mais o acesso fácil à própria documentação que talvez ele seja preciso para ele poder justificar algum questionamento, ou dar até resposta ao tribunal, ao próprio Ministério Público, à polícia, né? Então acaba que para ele realmente fica complicado. É E a verdade. gente vê que muitos prefeitos, nesse afã de garantir a documentação para eles, muitos acabam levando tudo para ele, né? Como se fosse dele, né? Leva tudo, leva o computador, leva arquivo, né? Aham. Deixa o próximo maluco porque começa a trabalhar e não tem nada. É complicado. É E é verdade. bom A saber. gente vê muito isso acontecer, né? Assim, o certo, o que que seria o certo? Essa documentação toda ser mantida lá no controle interno, né?
e ele fazer uma cópia, levar uma cópia em mídia disso daí, para que ele possa depois, se precisar de alguma coisa. A gente vê duas situações, né, nesse contexto aí, né, professor? Uma delas é aquela situação em que o gestor deixa tudo lá no controle interno e não leva nenhuma cópia para ele. Perfeito. E aí, essa situação ela é complicada, porque às vezes quem ganha é a oposição, apesar de estar lá no controle interno essa documentação é pública, deve ser aberta e ele deve ter acesso, mas em alguns casos, como é oposição, geralmente há dificuldade, tudo, às vezes libera, mas libera no tempo que não abre e tudo, então ele vai ter dificuldade para acessar essa documentação, né? Ao mesmo tempo que você fala, mas ele poderia fazer uma cópia e levar. Só que isso vai ter um custo, né? Imagina ele ter que digitalizar isso e tudo e levar para ele, né? O correto era nem ele precisar fazer isso, né? Seria ele relatar o que ele está deixando lá, né? E o próximo prefeito trabalhar de forma correta e deixar a documentação lá, né? Quando for preciso, tá lá assim, tal. Aí, se não tiver, olhar naquele relatório de transição, ver se foi deixado lá ou não, né? É muito mais fácil ele criar aquela equipe de transição e essa equipe fazer um trabalho bom, né? Relatar o que ele está deixando e como ele está deixando, do que ele talvez ter que levar para casa, tirar cópia, porque acaba que aumenta o custo para a própria prefeitura. Porque hoje você sabe muito bem que você digitalizar tudo de um município médio porte fica caro, né? Você falar mais de médio porte do que você pegar aí, exemplo, Itumbiara, Goiatuba, Itaúsu, né? Acaba que você, durante 4 anos, você tem que digitalizar tudo, né? Talvez acaba que você onera o município em um custo a mais, que pela boa gestão não seria nem preciso você fazer essa digitalização. Eu vejo um problema grande, são essas equipes de transição que o prefeito que está saindo às vezes não faz, ou faz meia boca, não coloca as pessoas com um conhecimento adequado para poder passar a gestão adequadamente, e também o que está entrando, talvez ele nem preocupa em tá recebendo. Ele, quando chega ali, quando era outubro, né, que tinha as eleições, que ele sabia que já tinha ganhado, ele ia festejar. Mas agora, até o final do ano, eu já estou estressado, eu trabalhei muito, a campanha foi muito pesada, agora é festa. Janeiro a gente vê o que a gente faz. E o que está saindo, fala, olha, já perdemos, não vou ser reeleito, outubro, para tudo, vamos para casa. Fecha a prefeitura, coloca só meio expediente, ou nem isso, expediente só segunda, quarta e sexta até o meio-dia, e o resto, então, de outubro até dezembro, muitos municípios fazem o quê? Só paga folha. Deixa até contrato sem pagar, né? Aqueles que é mais chegado, ele paga porque tem o contato direto com o financeiro ou com o prefeito, acaba que isso prejudica a gestão, né? Eles não cumprem muitas vezes a ordem cronológica dos pagamentos, que muita gente acha que isso é brincadeira, mas não é, né? E hoje o Tribunal de Contas local, o TCM Goiás, ele exige que seja cumprido o artigo 5º da Lei 8666, a ordem cronológica, né? Muitas pessoas podem até pensar o seguinte, mas qual é o problema de eu pagar um fornecedor antes do outro, se eu tenho dinheiro para isso, né? Exemplo, eu tenho 2 fornecedores, o A e o B, né? Nessa ordem cronológica. O fornecedor A, ele tem que receber aí 11 milhões, certo? O fornecedor B tem que receber 8 milhões. O município tem 10 milhões. Não consegue pagar o A, que são 11 milhões, mas consegue pagar o B, que são 8 milhões.
Ele pensa, bom, é melhor eu pagar o B, porque eu estou com dinheiro em caixa, depois que eu tiver os 11 milhões, eu pago o fornecedor A. Perfeito, muita gente acha isso razoável, até justo, porque senão o dinheiro fica parado, né? E o fornecedor, você tem 2, acaba que você só fica com 1, e aquele segundo tem que pagar a folha, acaba que você adianta o pagamento da folha daquela empresa, né? Muitos pessoas que estão ali trabalhando, fornecedores deles também podem até receber, empregados receber salário. Então, a gente acha que seria até razoável, né? Para que o dinheiro não ficasse parado. Beleza, esse é o lado positivo que muita gente argumenta que seria o ideal fazer isso. Mas acontece que tem o outro lado nocivo, né? O lado da má-fé, o lado da corrupção, o lado da vantagem fácil. Qual é? Imagina se eu pudesse escolher qual fornecedor eu iria pagar primeiro. Eu ia chegar para o fornecedor A, suponha que eu tivesse 11 milhões em caixa. Eu conseguiria pagar os 2. Eu chego para o fornecedor A e falo o seguinte: você quer receber? Quero. Eu tenho 11 milhões e sua conta é 11 milhões. Beleza, eu quero receber. Tudo bem. Então, se você quer receber, me faça pagar você. Mas como assim? Não, eu te pago os 11 milhões, você vai lá, saca 500 mil, 1 milhão e me dá. Falei, não, mas eu tive custo, meu lucro foi 5% só, entendeu? Assim, eu tive um custo muito alto, não dá, tal. Beleza, você não quer receber? Beleza, vou no fornecedor B. Te devo quanto? 8 milhões. Tudo bem, eu tenho 11 milhões, eu posso pagar você. Você quer receber? Quero. Então eu te pago os 8 milhões, você vai lá e saca 500 mil, 800 mil e me traz. Ou você recebe, ou você não recebe. Entendeu? Então, para evitar essa questão, foi-se criado a tal da ordem cronológica. Entendeu? Não é porque o dinheiro fica parado e você não possa, de repente, pagar os menores primeiro. É porque tem esse lado negativo. Tá? Aí você pode pensar, mas o pessoal não faz isso. Se não fizesse isso, não teria o dinheiro na mala, o dinheiro na pasta, o dinheiro no apartamento, né? O dinheiro em espécie, porque eles perceberam que movimentar o dinheiro na conta bancária é perigoso. Então eles começam a fazer o que agora? Andar com dinheiro em espécie. O camarada vai lá, recebe, vai lá, saca e traz uma quantia para trás. Aí você fala, tá, mas e se ele falar o seguinte, olha, paga que eu vou te dar então os seus 800 mil. E se ele der o calote e falar o quê? Eu já recebi, dane-se. Ele nunca mais vende para prefeitura nenhuma. Porque um prefeito conta para o outro, tal, pronto. Se o grande cliente dele for a administração pública municipal, acabou, ele não vende mais. Então, por isso que ainda nesse nosso país essa questão da mala, a questão dessa propina, né? Então, por isso que foi inventada a ordem cronológica, que o gestor precisa respeitar. Ah, mas se eu não respeitar, eu posso justificar? Não tem como. Você pode ser responsabilizado. E o pior, aquele que deu causa. Muita gente acha que é o prefeito que vai responder. Não, gente. É aquele que deu causa. Então, ou aqueles, pode ser 1, pode ser 2, pode ser 3 ou 10. Porque muitos servidores falam o seguinte, foi o prefeito que mandou. Tá, mas você fez? Fiz. Mas você não poderia fazer ou ter feito, né? Não, mas eu fiz porque todo mundo sabe que é feito assim. Se eu for punido, todo mundo vai ser punido. Todo mundo faz assim. Então por que só eu serei punido? Essa frase, ela me faz recordar alguém. Todo mundo faz assim. Por que eu serei punido?
Isso é perseguição. Lembra dela? Lembra dela? Aquela que idolatrou a mandioca, queria prender o vento, né? Acondicionar o vento, né? Então, acabou que foi punida. Tudo bem, pode ser que muita gente tenha feito isso? Pode. Mas quando vem a punição, não querem saber, pai. Pegou você, dançou. Exatamente. E muito servidor, eu fico até assim com certo receio, Osana. Por quê? Porque a gente escuta muito isso. Não, eu sou apenas o financeiro, eu sou apenas o controlador, eu sou apenas o servidor que fez o processo licitatório. Mas quando você ficou sabendo que estava equivocado, você passa a ter responsabilidade. Isso é sério, né? E aí eu vejo, talvez, colegas respondendo, né? Então, nesse encerramento de mandato, começam a vir as pressões. Paga esse, paga aquele, compra isso, compra aquilo, monta o processo ali, monta o processo aqui, o material já foi entregue, o serviço já foi prestado, e aí você começa a acumular. Uma hora, meu amigo, a bomba estoura. E aí, estoura no colo de quem o processo passou, de quem tem as digitais. Não é só o prefeito que vai responder. Então, a preocupação que eu tenho grande é, servidores, cuidado com aquelas coisas que você tem certeza que está errado. Cuidado. Talvez você esteja arriscando por uma coisa que não vale a pena. Entendeu? Relata. Ou cria sistemas que te ampare e que você comunicou. Está errado. Mas esse comunicado, você tem até que ter um jeito de como comunicar. Porque se você bater firme, você roda. Então você comunica, olha, será que o certo não seria assim? Eu posso continuar assim? Mas essa norma não seria assim? Isso está correto, gestor? Pronto, deixa ele manifestar. É complicado? É. Não é fácil. Hoje eu fico vendo o mundo municipal, os servidores, muitos servidores sabem que está fazendo errado. Muitos sabem. Mas muitos têm medo de perder o cargo. Cai naquela que a gente falou agora, que todo mundo sabe que era feito assim. Então tem muita gente. Então se tem muita gente, eu não vou sozinho. Tem outra frase que a gente ouve muito, assim, não, eu estou aqui já tem 30 anos, sempre fiz assim, toda a vida eu vou fazer assim, por que eu vou mudar? Pois é, a ideia, a pancada, aí Deus ajudou esse camarada há 30 anos. Como se fosse obrigação de ajudar o tempo inteiro. Até que um dia, talvez, né, a gente pensando assim na cabeça de Deus, ele pensa, puxa vida, eu acho que vou ter que deixar acontecer alguma coisa para ver se ele aprende. Né? Aí vem aquela, olha, porque já pensou se todo mundo ficasse protegido e não tivesse uma lição para você, olha, isso aqui aconteceu para que você aprenda e para que os outros também aprendam. É verdade. É complicado? É. Né? Mas encerramento, a gente tem que ficar atento a essas coisas que a gente sabe que são equivocadas, que a gente tem certeza que está errado, então a gente tem que tentar manifestar, apontar, olha, eu sabia que estava errado e eu tentei alertar. Né? Ponto 1. Segundo, é a gente saber como é que os atos acontecem para que a contabilidade ela espelhe a verdade dos fatos. Né? Nós temos aí um puta sistema mega, né, que faz a contabilização corretamente, conforme as regras, conforme a jurisprudência, conforme a orientação que o próprio TCM local nosso exige. Né? Então, assim, quando o fato chega, ele é contabilizado. Agora, não tem como eu que estou contabilizando, falar, olha, o seu ato está errado. Entendeu? Então, e se eu tiver que voltar lá para o ato, falar para ele, olha, não posso contabilizar assim, porque o seu ato está
Errado. Aí para tudo, porque aí não é um sistema contábil, aí seria um sistema de controle, um sistema de gerenciamento, um sistema de pegar na mão. Mas, ao mesmo tempo, você teria que ter autoridade para você falar, está errado, corrige. Exatamente. Será que o prefeito, o gestor, daria esse poder para alguém no município falar, olha, o que você falar, eu vou avaliar e se você estiver correto, eu vou adotar o procedimento correto. Nem sempre é assim. E quando ele ainda dá esse poder para alguém, pode ser que esse alguém ainda não tenha o próprio amadurecimento, desconhecimento, dele falar com certeza, está errado, está certo. Pode ficar tranquilo que está certo. Às vezes ele fala que está certo e não está certo. Exatamente. Então, o conhecimento, ele precisa ser adquirido todo dia, né? Estudar, adequar e a gente tentar fazer o que é certo, né? E as coisas isso mudam, é muito importante. A legislação muda, o tempo passa, a sociedade muda. Então, assim, nós vivemos num mundo em que as coisas são cíclicas, elas vão se adequando, elas vão se ajustando a cada tempo, né? Então, só porque eu, há 30 anos atrás eu fazia dessa forma e hoje vou continuar fazendo, a legislação mudou. Não adianta, precisa ter o cuidado. Mas dentro da questão da ordem cronológica, professor, nós temos uma pergunta que foi feita aí por um colega aí há algum tempinho. Ele pergunta o seguinte, se a folha de pagamento pode ser paga fora da ordem cronológica, né? Então, nessa questão foi uma pergunta que surgiu aí, né? Uhum. Tá, mas o que é ordem cronológica? A folha, ela é paga no mês seguinte, né? Uhum. Então, a gente teria que avaliar o seguinte, tá? O que é ordem cronológica? Você conta quando o fato for liquidado. Então, a folha, ela precisa ser contabilizada, né? Quando o fato for acontecendo, né? Então, você precisa empenhar antes do servidor trabalhar. Exemplo, chega em janeiro, a gente faz o empenho para janeiro todo, tá? Fevereiro, no início você faz para fevereiro todo. Ou você pode fazer o empenho em janeiro, estimativo, para o ano todo, não precisa colocar o valor orçamentário total daquela folha, você pode colocar, exemplo, a sua folha mensal, ela é de 10 mil reais. Então, em janeiro, você empenha estimativo 11 mil. Chegou em fevereiro, você reforça aquele empenho, que sobrou R$1.000, reforça mais 10 mil. Chega em março, mesma coisa, só que você não pode deixar o empenho zerar. Beleza? Tá. Então, como é feito assim, você tem a folha que já está lá em janeiro. Ah, tá, mas o servidor, ele começa a trabalhar no primeiro dia e ele recebe ou no final daquele mês ou no início do mês seguinte. Tá. Excepcionalmente, folha de pagamento você não mistura com fornecedores. Por quê? A ordem cronológica, você tem que respeitar a fonte. Não é a ordem cronológica geral. Então, você tem que ter uma ordem cronológica para cada fonte. Educação com a sua ordem, administração com a sua ordem, fornecedores com a sua ordem. Né? Então, quando você fala em ordem cronológica, você está falando essencialmente para fornecedores. Exato. Tá? Para a folha, não tem essa questão. Até porque é outra fonte, é outro recurso. Né? E a questão também é o seguinte, o contexto da ordem cronológica está exatamente na Lei 8666, né? O artigo 5º lá, não é isso? Sim. Uhum. E aí o que acontece? Para as despesas que estão no contexto dessa lei também, que são as despesas que são oriundas de contrato, de licitação, né? Então, está dentro, por exemplo, o servidor público, ele não está no contexto da Lei 866. Né? Então, essa questão da ordem cronológica, por exemplo, suponhamos que eu tenho um fornecedor
que eu estou devendo, que ele está lá, mesmo que seja uma fonte ordinária, que seja, mas que eu não vou poder pagar a folha porque eu estou devendo um fornecedor que eu pago antes daquela folha, esse já não está no contexto, porque a folha de pagamento não está no contexto da Lei 866. Né? Então, perfeito. Ela precisa, ela deve ser paga, tem as regras específicas para a folha de pagamento, aquele quinto dia útil, tem todo aquele contexto, que não entra no contexto da 866. Né? Perfeito. Inclusive, Elisene Cândida, né, falou aqui, ó, ano que vem vou fazer estimativo para o ano todo, deve ser para a folha, né? Mas lembrando que ela não precisa empenhar estimativamente todo ano. Exemplo, R$10.000 ao mês. Eu não preciso empenhar em janeiro 120 mil. Eu empenho 11 mil, 12 mil. Aí todo mês eu vou fazendo o quê? Vou reforçando aquele empenho original que é lá de janeiro. Por que eu não posso empenhar depois que a folha é fechada? Muita gente faz isso, né? A pessoa fecha a folha, exemplo, o servidor trabalhou em março, recebe dia 5 de abril, né? Muita gente fecha a folha, apura o valor e empenha. Uai, e cadê o prévio empenho? O prévio empenho é prévio ao fato gerador. E o fato gerador do salário do servidor aconteceu durante o mês. E não depois que você fechou a folha. Mas não tem que fazer isso. Fecha a folha, pega o valor certinho e empenha. Não pode fazer isso. Você faz empenho estimativo. É para isso que existe empenho estimativo. E outra coisa, você tem que atender ao empenho prévio. Então você estima, empenha antes, depois se faltar você reforça. Lembrando para que você deixe o saldo, porque senão se você empenhar no final do mês o empenho que já está zerado, considera-se o empenho novo, né? E eu acredito que o sistema Mega, ele tem uma função de você falar se o empenho é ordinário, estimativo ou global, né? Né? Perfeitamente. Então você pode fazer empenho estimativo. Não se deve empenhar depois que a folha fechou. Muita gente faz isso, né? E desrespeita a questão do prévio empenho, que está lá na Lei 4.320. Artigo 60, né? 60, né? Da 4.320, isso mesmo, né? Então, a Elisene comentou aí, eu só fiz uma observação, né? No meu município, pagamos a folha no último dia do mês. Então, você tem que empenhar, no mais tardar, no primeiro dia do mês. E não quando fechar a folha, né? Fechamos, ok, tá. Entendeu. Beleza. Um outro contexto também, professor, que a gente vê muito é a questão do que a lei de responsabilidade diz sobre os 2 últimos quadrimestres do fim do mandato, né? Que está ali no artigo 42, né? Isso, artigo 42 lá, a questão de não deixar dívida sobre essa questão também. Então, queria que o senhor comentasse um pouco a respeito disso, o cuidado que a gente deve ter, se é realmente só sobre as despesas do último quadrimestre, tem discussão muito forte sobre isso, né? Se ela é somente as despesas do último quadrimestre ou se é o resto a pagar completo, como é que fica essa questão no final lá do mandato, né? O artigo 42, lá da LRF, ele trata sobre res a pagar, né? Mas a gente não deve avaliá-lo de forma isolada. Nós temos que juntar o artigo 1º da LRF, que trata sobre o equilíbrio das contas públicas. O que é equilíbrio? É você gastar aquilo que você recebe. E não você gastar mais do que você vai receber. A prática dos nossos municípios goianos, a maioria deles, isso está escancarado no site do TCM Goiás,
portal do cidadão, aonde você tem uma lei orçamentária superestimada e uma execução financeira bem abaixo. Então você encontra aí, ó, variação de 40%, 50%, 70%, aonde a LOA está lá em cima, está prevendo uma estimativa muito alta e a execução financeira, a própria arrecadação, fica bem abaixo. Tá? Por que ele faz isso? Porque ele sabe que ele só pode executar aquilo que está na LOA. Então ele pensa o seguinte: olha, vamos colocar tudo na LOA, depois a gente escolhe aquilo que a gente vai fazer. Se é a obra A, a obra B, se é o gasto XY. Então ele enche a LOA, fica uma receita lá em cima, um gasto lá em cima, aí durante o ano ele vai executar abaixo do que ele colocou na LOA, estimou na LOA. O problema é quando ele perde esse controle. Ele começa a licitar, a empenhar, muito além do que ele vai receber de receita. Quando ele faz isso, ele comete um desequilíbrio nas contas públicas, onde ele não vai ter recursos para poder pagar aquilo que ele assumiu. Chegando no final do ano, em todo o mandato, né, mostrando um desequilíbrio, um déficit financeiro, aonde ele tem gastos a mais do que ele realmente recebeu. Aí ele acaba que no final do ano ele passa dívida para o outro ano. Durante o mandato dele, não só no último ano, nos 4 anos, ele tem que manter esse equilíbrio. Então, a questão dele passar dívida para o outro ano não é apenas no artigo 42, está no artigo 1º também, onde ele precisa manter o equilíbrio. Então, ele não pode, no primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, quarto ano, passar dívida para o outro ano, mesmo que ele mesmo que vá pagar. Ele não pode passar dívida sem ele deixar o recurso financeiro, porque ele provoca o desequilíbrio nas contas públicas. E esse desequilíbrio está no artigo 1º. Pronto, então matamos a questão do equilíbrio. O artigo 42 reforçou a necessidade de manter esse equilíbrio que já está previsto lá no artigo 1º da LRF. Beleza? Aonde ele fala o seguinte: olha, nos últimos 2 quadrimestres você não pode assumir dívida para o gestor novo pagar se você não deixar o recurso financeiro. Aí o pessoal pensa, tá, 2 quadrimestres são 8 meses. Então eu posso fazer uma dívida em fevereiro e não deixar recurso para pagar aquela dívida, porque não está dentro dos 2 quadrimestres. Pelo artigo 42... tranquilo, você está correto, né? Mas pelo artigo 1º, você está errado, porque você tem que manter o equilíbrio das contas públicas. E mais, como é que você vai ter uma dívida em fevereiro e você vai ter uma dívida em outubro e você paga de outubro e não paga de fevereiro? Cadê a ordem cronológica? Percebeu? Então, essa questão dos últimos 12 quadrimestres, ela só vai funcionar se você mantiver o equilíbrio. Então, não adianta você ter dívida de fevereiro e deixar para o outro gestor pagar sem deixar recurso, porque você vai cair no artigo 1º da LRF. Né? Quem caiu foi a Dilma no artigo 1º da LRF. Ela teve 3 casos. Também, como a gente vai falar sobre a ex-presidente, né? Então, depois, se o pessoal quer saber quais foram os 3 casos, a gente pode ver para poder trazer para a realidade do município, para ver se a gente enquadraria naquele impeachment ou não. Pasmem, a maioria seria impedido de continuar na administração pública municipal, porque iriam cometer as mesmas falhas que a presidenta caiu. Né? Outra coisa, restos a pagar. Por que a gente tem, muitos municípios, restos a pagar de 2 anos? É estranho, né?
Cadê a ordem cronológica? E por que o município não paga? Gente, quando ele começa janeiro, a dívida mais antiga que ele tem é reza pagar. Eu não entendo por que o gestor não paga reza pagar. Eu já pensei que poderia ser o seguinte: eu já usei o material, eu já usei o serviço, a obra já está pronta, se eu pagar vai me faltar grana para eu fazer a outra obra. Tá, e você deixa o fornecedor sem receber? Eu não sei se você consegue me explicar isso, Zana. Por que não paga o reza pagar? Porque se eu entrar no sistema Mega, pegar os municípios que têm reza pagar de 2 anos, 3 anos, 1 ano, eu acho que nós vamos achar muita coisa. Rapaz, explica. Mas outro dia eu vi um município que tinha resta pagar de 1996. Por que ele não cancelou isso, moço? Já prescreveu. Já prescreveu, prescreve em 5 anos. Pois é. Então, assim, a gente tem no contexto da Lei de Responsabilidade Fiscal os relatórios de gestão fiscal e de execução orçamentária. E tanto o relatório de gestão fiscal quanto o relatório de execução orçamentária, ele tem lá os demonstrativos de resta a pagar, né? E o demonstrativo de gestão fiscal que apresenta esse relatório, ele é apresentado todo final de ano, em dezembro é emitido esse relatório, anexo 5, né? Que ele faz um comparativo do saldo do resto a pagar com a disponibilidade de caixa. E ele ainda tem uma coluna ali que diz assim, ó, resto a pagar inscrito sem disponibilidade de caixa. Então, assim, isso para todo o ano, não é apenas para o último ano de mandato. O último ano de mandato tem um quesito a mais, tem os detalhes a mais, e aí a questão de que ele está entregando também o mandato. Então, tem aí um problema a mais. Então, a gente tem que ter bastante cuidado com respeito à dívida, com respeito a essa questão dos restos a pagar. O sistema da Microsoft, ele tem um cuidado de deixar essas informações bem visível e bem apresentada para todos os gestores, para as pessoas. Inclusive, eu queria também aproveitar aqui e fazer a propaganda de um aplicativo que nós lançamos que chama Mega Gestão Pública. Esse aplicativo, o gestor público, o prefeito, o presidente da Câmara, a próprio assessor ali, o secretariado, eles podem baixar esse aplicativo no seu próprio celular e ali, através de uma senha, ele vai acessar essas informações e ele vai ter esses dados, ele vai ter o dado do que está entrando de receita diariamente, o que está entrando de despesa diariamente, quais são os índices constitucionais de educação, saúde, pessoal, qual é o valor da dívida dele, quanto que ele tem de dívida de curto prazo, de dívida de longo prazo. Ele vai ter gráficos ali comparando a arrecadação dele mês a mês com o que foi no ano anterior. Ele vai ter um gráfico apresentando ali as despesas, a despesa paga, empenhada e liquidada, a despesa empenhada, liquidada e paga, mês a mês, um gráfico apresentando como que está esse acompanhamento dessa despesa, exatamente para quê? Para que esse gestor tenha essa informação na mão, no seu celular. Ele não precisa entrar no computador da prefeitura para acessar isso, ele não precisa acessar uma estação de trabalho no gabinete do prefeito ou na sua casa e tudo. Não, ele vai ter essa informação no celular, na mão, a todo tempo. Ele está almoçando, ele pode conferir ali como que estão as contas dele, como que está a situação dele. Ele está ali numa reunião ali com assessores e tudo, ele pode acompanhar como que está esses dados, essas contas dele, a cada instante. Então, isso eu acho que ajuda demais o gestor nessa situação. E não só esse, mas como relatórios que são extraídos mensalmente, relatórios de gestão, relatórios de controle interno, relatórios
o próprio REL, o próprio RGF, relatórios que vai dando assim ciência para o gestor de todas essas questões legais que ele tem que observar e que ele tem que cuidar para que ele não faça uma gestão equivocada e também para que quando ele encerrar o seu mandato, ele não esteja numa situação difícil, né? E o mais importante aí é que essas ferramentas são importantíssimas, mas ele precisa usar, né? E ele não é só falar, e tá aí. Então ele precisa usar isso para ele poder fazer uma boa gestão, né? Seria interessante mostrar para ele o seguinte: olha, você está com uma necessidade de caixa de tanto, né? O que você tem para poder pagar, você não tem dinheiro ainda, né? E como é que está a sua previsão futura? A do ano passado, em outubro, você recebeu tanto, né? Será que você vai receber o mesmo tanto? Talvez não. Então a sua necessidade financeira, ela está bem menor, ela está maior do que as suas contas, né? E aí a gente chega naquele ponto, né, que a gente já até falou, que lá no artigo 42, a questão de você passar, reza pagar, deixa claro, gente, que vai ser chamado para poder responder quem lhe deu causa. Isso tem que ser claro para todo mundo. Outra vez, o pessoal acha que é o prefeito que vai responder. Nem sempre, viu? É quem lhe deu causa. Pode ser ele, mais um caminhão de gente. Quando tem uma operação, Ministério Público, polícia ou tribunal, raramente você vê só um sendo responsabilizado. Você vê muita gente. É o controlador, é o jurídico, é o contador, é o secretário, é o prefeito, né? Então, a gente tem que ficar atento que é para todo mundo, né? E aí o Dairel Godin, né, fez uma pergunta aqui, Osana, eu fico agoniado, sabe, em ver pergunta e não dar resposta, né? Como funcionam os empréstimos? Pode ser empenhado uma obra com valor para ser pago daqui a 12 anos? Não, para que isso? Né? Você vai empenhar quando você for pagar, né? Você precisa empenhar quando ela for ser executada. Por isso, aí daqui a 12 anos você vai colocar no seu orçamento, né, a execução da obra. Tá, mas e o empréstimo? Você vai colocar na LOA o ano em que você vai começar a pagar as parcelas. Tá, mas a dívida vai estar na LOA? Não, a dívida vai estar no balanço patrimonial, lá no passivo permanente, né? Computando a dívida consolidada ou fundada, conforme você queira, né? Então, eu acho que ficou claro, né? Não precisa fazer isso, tá? Imagina você construir uma hidrelétrica de 20 anos. Você teria que empenhar tudo nesse primeiro ano? Não. Você empenha conforme a sua execução da obra, né? O seu planejamento. Exatamente. E lembrando que a gente, olhando ali o artigo 21, falamos do artigo 1º, né? Parou, Rosana? Tá aí. Você parou assim, eu falei, opa, tá aí, né? Nós falamos sobre o artigo 1º, equilíbrio, falamos do artigo 42, né? Lembrando que pelo artigo 42 você tem que deixar recurso, né, para poder pagar aquilo que você liquidou, aquilo que está liquidado, tá? Mas o que é liquidar uma despesa? Gente, pelo amor de Deus, liquidação, empenho é conceito da Lei 4.320. E a Lei 4.320 fala de direito financeiro. Portanto, o conceito de liquidação e de empenho são conceitos jurídicos. Isso, eu estou aparecendo aqui? Estou, né? Estou, né? São conceitos jurídicos, tá? E não contábeis. Apesar de que, na contabilidade, você tem um registro contábil de débito e crédito que o contador chama de empenho.
que a Mega chama de empenho, mas é um registro contábil, que não tem nada a ver com a Lei 4.320. Né? E, assim mesmo, é da mesma forma a liquidação. A liquidação da Lei 4.320 é uma liquidação jurídica e não contábil. Então, quando que uma despesa está liquidada? Quando o fornecedor cumpre com a parte dele. Então, se ele já entregou o material e foi atestado, liquidado está. Se ele já executou parte daquela obra, aquela parte, liquidado está. Se ele prestou o serviço e não foi para a contabilidade contabilizar, liquidado está. Por quê? Imagina só se eu fosse considerar a liquidação jurídica da Lei 4.320 a mesma da liquidação contábil, registro contábil. Chegava nesse ano agora, eu iria fazer o seguinte: então para eu deixar dinheiro para o outro ano, são as despesas liquidadas? São. Então eu não vou fazer o registro contábil da liquidação. Eu vou deixar apenas empenhado. Porque se tiver empenhado apenas, eu posso anular. Aí eu vou lá e anulo, não liquidei contabilmente, logo eu não preciso deixar recurso financeiro para o outro ano, porque eu olhei a parte contábil. Pasmem, o Tribunal de Contas olha a parte contábil. Então, se o gestor quiser dar o balão nele, vai dar. Ele só não vai dar o balão no Ministério Público e na polícia. Por isso que eu sempre falo, o problema seu não é Tribunal de Contas. O seu problema chama-se Ministério Público e polícia. Porque como o Tribunal de Contas vai olhar demonstrativo, contábil, né? Na maioria, por quê? Porque são 246 municípios goianos, né? Para um tribunal pequeno, que não tem investimento do Estado, para que ele cresça, para que ele capacite, para que ele coloque mais técnicos, ele começa a fazer por amostragem. Ele não consegue, infelizmente, abraçar todo o município goiano. Então ele começa a olhar o quê? Criar sistema para ver se contabilmente está certo ou não. Então, se você tem um serviço que já foi prestado, mas ele não foi contabilizado a liquidação, liquidado está. Porque é o fato gerador que conta. E essa despesa você tem que deixar recurso para ela. Não adianta você querer anular esse empenho, não. Porque se você anular, aí você está cometendo a fraude. Gente, uma não, várias. Você está fraudando contabilmente, você está fraudando demonstrativos contábeis, você está tentando burlar os órgãos de controle, porque liquidada juridicamente estava. Isso em nossos cursos a gente sempre mostra, olha, cuidado com os conceitos. Não misture conceito jurídico com o conceito contábil. O ideal seria o quê? Ocorreu o fato gerador da liquidação, você já registra a contabilidade. Esse é o modelo ideal. Mas a gente sabe, mesmo que o sistema Mega fale para fazer assim, muitos municípios não fazem assim. Aí ele deixa acumular para depois ele ir contabilizando, achando que isso resolve. Aí encontra aquele no final do ano cheio das ideias, um contador, coitado dele, né? Alguém que, olha, vamos cometer uma fraude aqui? Vamos anular os empenhos, mesmo que já estejam liquidados juridicamente, porque aí no meu demonstrativo vai estar redondinho. Realmente vai estar. Só que você cometer uma fraude, ela vai ficar ali por 5, 6, 10 anos ali, ó. O quê? 5 anos? Sim. 6 anos? Sim. Você pode ser chamado para poder responder a uma questão 5, 6 anos após, gente. Não é passou o mandato, acabou, não. É complicado, né? Aí você pega lá, o contador, coitado, né? Ele precisa fazer o trabalho dele, o controle interno, ele não tem apoio. Às vezes você pega gestores que querem, naquele afã de fazer logo, resolver, começa a atrapalhar as coisas, né? Começa a pular algumas fases. Não que muitos façam isso de má fé, né?
mas naquela vontade acaba que faz errado. E aí você tem que aplicar a lei fria em cima dele, sabendo que ele teve boa-fé. Ah, mas a boa-fé não vai salvar ele? Talvez. Depende da justiça. Mas que ele vai ser indiciado, vai. Por quê? Porque ele descumpriu a lei. Porque ele descumpriu a jurisprudência. Descumpriu a boa técnica. Infelizmente, na hora da gente fazer o relatório, a gente não olha quem é. A gente olha o fato. Aconteceu assim, o formato é esse, a lei é assim, ele não cumpriu o formato. Pronto. É por isso que fala assim, enquadrar na lei, né? Então, então vai pegar o quadradinho da lei, como é que é? Assim tem que ser, então. O que está fora aqui, tudo que está fora, vai para o relatório. Vai. A gente falou bastante sobre dívida, falou sobre essas questões aí do cuidado, da ordem cronológica, mas tem uma outra questão assim que muitas vezes o pessoal tem se esquecido, mas é algo que é muito importante, que é a questão patrimonial, a questão do patrimônio, né? Perfeito. No dia que o prefeito estiver saindo, ele vai precisar apresentar para o novo prefeito uma relação do patrimônio que ele tem na prefeitura. E essa relação, o prefeito que está entrando, ele pode chegar e fazer uma validação daquilo que realmente existe. E hoje a gente tem uma dificuldade muito grande com respeito ao patrimônio. Na maioria das prefeituras, se eu for pegar aquela relação de patrimônio que está registrada, que vai no balanço todo ano para o tribunal e tudo, e eu for agora pegar, bater uma com a outra, falar assim, olha, quero ver a mesa que está lá no gabinete do prefeito. Ah, não, essa daqui. O veículo que está, aquela máquina X e tal. Então, o que vai acontecer? Na maioria dos casos, a gente vai ter uma situação em que muitos dos bens que estão relacionados ali naquela lista, eles não vão encontrar aquele bem ali em loco. Então, assim, é preciso ter esse cuidado com esse patrimônio. E principalmente agora, com o PIPCP, que ele estabelece que esse cuidado com o patrimônio deve ser feito em tempo hábil e constantemente deve ser atualizado, deve ser conferido esse patrimônio. O que seria o mais importante do prefeito agora, apesar de faltam aí 3 meses, né, para que ele entregue a prefeitura, mas tem algo que ele pode fazer ainda para poder ele ajustar esse patrimônio e aí entregar para o próximo prefeito uma relação que realmente condiz com o que está ali fisicamente, com o que ele pode ser verificado. E assim, se caso, por exemplo, vou imaginar que lá na lista do relatório lá que ele vai apresentar, tenha lá uma patrol, por exemplo, e o outro prefeito for lá e verificar, tentar encontrar essa patrol, não achar, o que ele pode fazer? Então, que cuidados ele pode fazer aí nessa questão para ele não ter problema na questão patrimonial? Patrimônio é um problemão, né? Tudo isso que você falou aí, assina embaixo, né? Você for olhar contabilmente o físico, não vai bater. Isso não vai bater no estoque, no medicamento. Medicamento, se você pegar um enfermeiro que controla bonitinho lá, muitos batem, né? Mas estoque, material de expediente não bate. O patrimônio, bens patrimoniais, do ativo permanente, esse aí é complicado, né? Ele deveria ter feito isso já no ano passado, né? Fazer um levantamento patrimonial. Todo ano criar uma comissão de servidores para poder conferir o patrimônio. Eu já vi casos que o caminhão sumiu e o caminhão foi encontrado em outro município. E ele é desse município aqui. Como é que ele foi encontrado lá? Porque chegou uma multa para esse município. Pessoal, esse caminhão aqui é nosso? Chegou a multa aqui. Aí foram ver, chegou lá, o caminhão estava com um particular, né, já plotado com a empresa dele e trabalhando.
Aí foram ver, mas como é que chamou esse caminhão? Tá. Não, o gestor me deu. Assim, leva. Olha só, o caminhão sumiu, a patrola sumiu. Nós temos aí 3 meses. Seria interessante você contratar um levantamento patrimonial? Seria. Mas você contratar uma empresa para poder fazer o levantamento, você tem que ter certos cuidados. Por quê? O que a maioria dessas empresas fazem hoje? Elas vão lá, conta o material, né? Bate foto, tal, estima a vida útil, né? Fala que esse aqui agora tem vida útil, ele custou tanto, então já teve tantos anos, então você vai dar baixa como a depreciação tanto, acumulada, então você vai dar baixa. Aquele que não tiver nota, vamos estimar o valor dele para poder atualizar, beleza, vamos colocar etiquetazinha. Ele faz tudo isso aí, te entrega numa planilha Excel. Aí fala para o contador, aqui ó, planilha Excel. Aqui tem 5.000 folhas, 5.000 páginas, planilha Excel. O contador olha, fala, peraí, eu não estou recebendo para poder lançar isso aqui não. Eu não vou lançar essa bagaça mão a mão não. Deixa isso assim mesmo, ou seja, contabilmente continuou furado. Então qual seria o ideal? Você fazer o levantamento com alguém que já leva isso aí para dentro do sistema, para que ele já deixa o sistema atualizado. Mas aí você vai ter aqueles casos que está faltando bem. Olha, cadeira escolar. No meu patrimônio aqui, contabilmente, tem 5.000 cadeiras. Eu contei, tal, só tem 4.700. Estão faltando 300 cadeiras. Vê se você procura resto ali. Achei mais 100, né? Acabadas. Bato foto, vou dar baixa nessa 100, dei baixa, beleza? E cadê as outras? Tá, vamos então tentar achar. Entendeu? Procura. Eu vou ter que pedir para você um pouquinho mais rápido nessa história, porque nós temos só 3 minutos para terminar. Qualquer coisa, a gente volta. Tá? Então, é assim, pessoal, é fazer um levantamento, identificar e jogar no sistema. Sumiu o caminhão, ambulância, coisa mais cara, abre-se um procedimento disciplinar, uma sindicância, para poder ver quem deu causa ao sumiço. Se achou quem é o culpado e ele teve culpa ou não, aí você abre um PAD, processo administrativo disciplinar. Talvez o servidor tenha até que ressarcir o bem, viu? Aquele que está responsável. Mas eu quero chamar a atenção para que vocês, na hora que se você for contratar empresa, deixa claro no contrato, tem que estar contabilizado, porque se ele fizer Excel, o contador não vai fazer. Nem a Mega vai fazer isso, porque são 5.000 páginas, 5.000 planilhas, entendeu? Já tem que fazer um sistema para lançar dentro do sistema Mega. Exatamente. Então, assim, nesse contexto, quem está fazendo esse levantamento pode nos procurar. O sistema, a gente colocou uma opção no sistema para ler uma planilha, então você vai fazer esse casamento aí do código que está no sistema com o código que você está levantando para que o sistema leia essa planilha. Então, se você tiver esse cuidado... Ele puxa pelo Excel? Ele puxa pelo Excel? Ele puxa Excel? Puxa, exatamente. Caraca, então, se você está levantando... Então, é só o seu, viu? É só o seu, viu? Então, se você que está fazendo esse levantamento aí tiver esse cuidado, nós temos aqui 1 minuto agora para as nossas considerações finais, e aí, assim, o sistema vai ler. Então, se você tiver dúvida quanto a isso, nos procure que a gente tem uma solução para você acompanhar isso. Professor Maia... Coisa boa, mano. Coisa boa, cara. Eu quero te agradecer por mais uma vez estar conosco. Nosso tempo está aí acabando, falta já assim... Quando a palestra é boa, o tempo passa e vai embora, né? A gente nem vê o tempo. Faltaram 5 assuntos, não? 5 assuntos faltaram. É verdade. Então, assim, muito obrigado por estar conosco, muito obrigado por estar sempre aí nos apoiando e estando aí nas nossas lives. Obrigado a cada um dos que participaram conosco aí, né? Várias participações aí, a Marluce,
a Elisiane e vários outros, né? Então, estamos encerrando hoje, agradecendo a todos por estar conosco. Professor Marcos, Parabéns, que eu não sabia dessa